Então, Fernando, com o que você disse, tenho várias dúvidas, mas prefiro deixá-las para o final do programa, pois são muitas para abordar agora. E realmente, agora o que me interessa falar é quais são as principais mentiras ou falácias que a sociedade espanhola ou os jovens espanhóis, através do sistema educacional, aceitaram sobre o terrível conflito civil que foi a guerra. Bom, só mencioná-las já seria muito longo. Eu acho, quero dizer antes de tudo, que está havendo uma reação muito saudável contra a imposição de uma determinada versão, porque aqui se trata de contrastar versões. E provavelmente não, com certeza há diferentes pontos de vista, e sustentar um ou outro é algo legítimo. O que não é legítimo é a imposição, e menos ainda com um caráter oficial, como se pretende pela lei da memória histórica e pela lei da memória democrática. Impor um relato oficial do qual não se pode discordar, no qual inclusive há multas e apreensão dos meios de um discurso diferente, livros ou outro tipo de suporte. Isso é o que se torna intolerável. E claro, esse tipo de medida é tomada porque, na verdade, a imposição do relato oficial não suporta um relato alternativo, uma explicação diferente. Desde as causas da guerra, por exemplo, respondendo ao que você me perguntou, desde as próprias causas da guerra, de por que estoura a Guerra Civil Espanhola, os antecedentes da Guerra Civil Espanhola, é muito interessante ver como a Lei de Memória Democrática e a atual não investigam antes de 18 de julho de 1936. Temos uma foto fixa da sublevação do golpe de Estado de 36, e não interessa por que aconteceu, e não interessa o que aconteceu antes, o que se passou antes. Por quê? Porque, logicamente, essa foto precisa ser explicada. Por que esses fatos aconteceram? Porque, como disse Gil Robles, metade da Espanha, metade da nação não aceita morrer. E se revolta em certa situação? A partir daí, durante a Guerra Civil, há uma infinidade de mitos. Por exemplo, o mito de que os nacionais eram fascistas. Vamos usar como exemplo o mito de que os nacionais só venceram por ajuda internacional. O mito de que os nacionais eram superiores aos rebeldes, ou como prefiram chamá-los. E depois há uma série de mitos concretos que persistem, que continuam aí. Por exemplo, me ocorre o mito do bombardeio de Guernica, das brigadas internacionais, do próprio desfecho da guerra, do porquê a guerra termina com o triunfo de uns e a derrota de outros, o mito. A verdade é que existe uma quantidade enorme de mitos sobre a guerra civil e justamente por isso é preciso proibir o questionamento de todo esse tipo de coisa. A repressão é outro grande mito que precisa ser bem esclarecido sobre a guerra civil. O genocídio ocorreu durante a Guerra Civil contra a Igreja Católica, sendo um tema sobre o qual pouco se fala. Naturalmente, porque inverte os termos de bons e maus em muitos sentidos. Existem muitos mitos sobre a Guerra Civil Espanhola. Gostaria de analisar especialmente vários deles, mas como não é possível falar de todos, porque temos um tempo limitado. Infelizmente, para mim, o que mais me interessa é o mais importante para mim, porque é aqui que está o Gênese. No Gênese, ao analisar as causas, podemos entender porque isso explode. Acho que é aí que mais importa. Pode haver mais doutrinação. Faço isso não para impor minha visão, nem a de Fernando Paz ou J. Valenila, mas para oferecer uma opinião alternativa. Eu já te comentava lá fora e saí do instituto pensando uma coisa. Minhas experiências no Panamá me fizeram repensar as ideias que aprendi no sistema educacional. E a partir de começar a questionar tudo, comecei a assistir a documentários alternativos. Vi vários documentários e percebi muita coisa. Pensei, não é como me disseram. O que mais me impactou foram as causas, que não tinham sido mencionadas. Por que não me contaram sobre a Segunda República? Por que a guerra começou, Fernando? Existem vários tipos de causas, inclusive mais profundas, que devem ser analisadas. E é que na Espanha, naquela época, havia ocorrido um desenvolvimento muito desigual. A Espanha era um país consideravelmente atrasado se comparado com os países europeus, como diríamos hoje, os países ao nosso redor, e um país em que havia uma grande injustiça social. Havia sobretudo na metade sul da Espanha. Isso se originou 100 anos antes, desde a desamortização de 1836. Havia uma situação de enorme injustiça, segundo a qual havia pouquíssimos proprietários de terra.
A maior parte, além disso, pela forma como foi feita a desamortização, eram rentistas que nem sequer se ocupavam da exploração da terra e havia uma grande quantidade de proletariado urbano. Perdão, rural que podemos chamar assim, né? Em muitas regiões da Andaluzia, mas também em La Mancha e na Extremadura. Era muito comum ver nas cidades pequenas dezenas e dezenas de homens na praça central da cidade que mal tinham literalmente o que comer. E ir até os proprietários de terra bem cedo pela manhã para escolher quem ia trabalhar naquele dia, né? E venham vocês para a minha terra trabalhar nela. E trabalhavam de sol a sol, e frequentemente por um prato de gaspacho e uma peseta que eles davam naquela época. Claro, isso não era suficiente nem mesmo para que eles pudessem sustentar suas famílias. A situação era, em muitos casos, trágica em boa parte da Espanha. Legendas por ISOS são fatos objetivos que influenciam a guerra civil. O problema agrário foi um problema certamente muito importante. Além disso, havia um grande desequilíbrio no desenvolvimento industrial. Havia alguns povos na Espanha que eram fundamentalmente a Catalunha, pela sua importância, Biscaia, Madrid e Astúrias, onde havia ocorrido, como eu disse, esse desenvolvimento industrial. Também muito desigual, que além disso havia herdado algumas situações do século XIX determinadas, consideravelmente injustas. Também uma desamortização do subsolo entre 1868 e 1870 que havia colocado a riqueza nacional, a riqueza do subsolo, nas mãos de exploradores estrangeiros, aos quais nem sequer foi pedido que instalassem indústrias de transformação na Espanha para que essa exploração do subsolo pudesse gerar empregos. Mas o que se fazia com o que era extraído de bom era apenas sanear a fazenda e financiar as guerras, principalmente a Guerra Carlista. Era, como disse, uma situação de grande desequilíbrio e desigualdade social. Isso só foi resolvido com as mudanças dos anos 50, 60 e 70 na Espanha de Franco, a Espanha da modernização. São causas importantes e fundamentais. Há também o que se quis ver como o problema religioso, o processo de secularização na Espanha, que aconteceu de uma maneira, sobretudo em suas últimas fases. Muito agressiva. Contra a Igreja e o fato de a sociedade espanhola ser majoritariamente católica. Também surgem os nacionalismos. Há um problema territorial que vem principalmente incentivado pela burguesia. São interesses conservadores locais. Você se refere aos regionalismos catalães e bascos? Fundamentalmente nacionalismos. Catalães e bascos. O basco é um pouco um discípulo, de certa forma, do catalão Sabino Arana. Na verdade, ele esteve aprendendo em Barcelona como tudo aquilo se desenvolvia. E que defendiam interesses fundamentalmente, como eu disse, burgueses, interesses da classe acomodada, das pessoas com dinheiro, das pessoas que tinham indústrias, etc. Bem, tudo isso nos dá um panorama de tensão na Espanha. Além disso, na Espanha não ocorreu o que já havia acontecido em outros lugares da Europa. Uma revolução industrial digna desse nome, razoavelmente expandida pelo território nacional. E uma espécie, se quisermos chamar assim, de refundação da nação, que sim tinha ocorrido em outros lugares da Europa, mas que não tinha ocorrido na Espanha. Na Espanha, a nação não é recriada. Em um sentido liberal e industrial, por assim dizer, gera uma grande burguesia e uma grande classe média. Com isso, o que existe são enormes tensões de classe, por assim dizer. Todo esse panorama que, em parte, é amortecido durante a época da Restauração, sobretudo na segunda parte da Restauração. Com algumas tentativas da direita, Maura buscava fazer o que chamou de revolução de cima para baixo. Maura era um líder conservador muito modernizador da Espanha, que tinha observado o que acontecia na Europa e tinha dito: ou fazemos a revolução ou fazem por nós. A Espanha não podia continuar assim. Ele queria um país de classes médias, mas isso não foi possível por vários motivos. Mas essa situação de injustiça, em vez de ser reparada por governos progressistas ou que acreditavam na modernização para acabar com esse sistema, permaneceu. Foi aproveitada pela esquerda para gerar um ambiente, uma atmosfera, um solo, um humus propício à revolução. E na Segunda República, quando a esquerda governa, nenhum grande problema da Espanha é realmente tratado. E por outro lado, esses problemas são usados como alavanca de agitação social para alcançar uma série de objetivos políticos e ideológicos, que são objetivos revolucionários. E essas são as causas, eu diria, fundamentalmente de fundo do estouro da Guerra Civil. Depois, há causas mais próximas que eram, se quisermos dizer assim, mais urgentes.
precisamente por sua condição, por sua natureza. E é que, seguindo o que comentei antes, a esquerda está desde antes, e acho que isso valeria a pena explicar. Desde 1933, quando o Partido Socialista Operário Espanhol muda sua ideologia, especialmente após a Revolução das Astúrias de 1934, a esquerda espanhola vive um processo revolucionário profundo. Já não quer a esquerda espanhola em 90%, excetuando alguns setores republicanos moderados, que são muito poucos, a maior parte da esquerda espanhola. O socialismo, o anarquismo e o comunismo em suas diferentes formulações, porque realmente são muito mutáveis, muito cambiantes, há muitas organizações E beligerantes entre si, não é? Essa é uma das causas da derrota na guerra, uma causa fundamental da derrota na guerra dos republicanos. Mas a partir de outubro de 34, o projeto já é francamente revolucionário. A isso deve-se acrescentar que os socialistas e os anarquistas não têm uma ideia clara do que querem fazer. Eles não têm um plano, por assim dizer. Eles não sabem o que nem como fazer. Só o Partido Comunista tem realmente uma ideia da estratégia e da tática de como levar a situação a, digamos, a um objetivo revolucionário. O resto, o que encontramos é uma agitação permanente, agressiva, violenta, sem um objetivo próximo. O que exaspera a sociedade espanhola e, fundamentalmente, os setores mais desfavorecidos da sociedade espanhola, aos quais se leva a situações de enorme tensão que nunca chegam a ser satisfeitas. A esquerda à frente do governo na Espanha, e claro, a direita também, não resolve nenhum dos problemas que estão colocados. Durante a Segunda República, pelo contrário, os intensifica. E isso somado aos acontecimentos de fevereiro de 36, quando a Frente Popular vence as eleições de forma absolutamente fraudulenta. Isso está comprovado? Sim, isso. Há cerca de 10 anos, aproximadamente, foi lançado um livro chamado 1936. Como se chama? Fraude e Violência? Acho que é esse o título. Faz um estudo absolutamente exaustivo das atas da Segunda República e calcula-se que a fraude eleitoral foi generalizada. E, portanto, a vitória de fevereiro de 36 da Frente Popular não foi democraticamente legítima de forma alguma. Ou seja, eles não ganharam as eleições de verdade. É preciso dizer também que naquela época não existia esse tipo de, vamos chamar assim, fundamentalismo formal democrático. De acordo com isso, digamos, a democracia é o termômetro de tudo, ou a régua pela qual tudo é medido. Naquela época isso importava pouco. Todo mundo sabia que haveria um confronto entre essas duas Espanhas. Na verdade, a guerra civil explode porque já havia uma divisão prévia entre os espanhóis. Não é a causa da divisão, é a consequência da divisão entre os espanhóis. Se olharmos para o que podemos chamar de golpes de Estado ou pronunciamentos militares, no século XX temos fundamentalmente 3. Há mais, mas que não têm sucesso, mas de destaque e importância são 3. É o de 1923, em setembro, de Primo de Rivera, capitão-general da Catalunha, que se pronuncia em Barcelona. Dá um golpe de Estado? O de 23 de fevereiro de 81 não gera guerra civil. Apenas o golpe de Estado de 1936 causa uma. Por quê? Porque no dia 23, Primo de Rivera conta com o apoio prático de toda a sociedade espanhola, exceto os setores do anarcossindicalismo, fundamentalmente catalão. E, portanto, ninguém se levanta contra Primo de Rivera. Ele dá o golpe, o rei o sanciona e não há mais nada. Ele governa por 6 anos e pouco, o de 1981, o de 23 de fevereiro, que é um tema muito interessante. É um autogolpe, é um golpe do regime contra si mesmo, é um golpe da monarquia, para legitimar a monarquia. É um golpe, de fato, é um golpe da monarquia, é um golpe da classe política e é um golpe da classe jornalística. É realmente um autogolpe. Mas onde se usa os militares, como ocorreu no século XIX durante todos os pronunciamentos. Mas não é exatamente um golpe militar, e sim dos serviços de informação, do CSD, do Conselho Nacional de Informações, como diríamos hoje. O tema de 23 de fevereiro é realmente fascinante, mas eu quero. O essencial aqui é que nem o golpe de Primo de Rivera, nem o de 23 de fevereiro resultaram em guerra civil. Por quê? Porque nesse caso quase todos apoiam o golpe de Primo de Rivera. E no dia 23 de fevereiro, porque ninguém apoia o golpe de 23 de fevereiro após o fracasso. Assim, não há divisão social nem guerra civil, diferentemente de 18 de julho de 36, que provocam uma guerra civil. E provocam uma guerra civil porque a divisão da sociedade já aconteceu antes.
porque a sociedade espanhola já está dividida. É como uma resposta, uma consequência dessa divisão. Sim, por assim dizer, é uma consequência dessa divisão.